paz de Cristo seja com a sua vida. Continuemos a nossa meditação no Salmo 45. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 45. Só recapitulando alguns pontos importantes aqui no Salmo. Antes disso, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir a Ele que nos oriente nesse instante. Eterno, justo e santo Deus, que habita a eternidade, Deus Todo-Poderoso, santo e que também habita com contrito e abatido de espírito para vivificar o coração abatido e o espírito quebrantado. Agora, Senhor, quando vamos meditar em Tua Palavra, continuando, ó Deus, este belo salmo das Escrituras, pedimos ao Senhor que oriente-nos, guie-nos para a glória do Teu nome, instrua-nos. Nosso coração precisa de Ti, precisa da Tua Palavra. Sem Ti nada somos. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Este salmo, como nós vimos semana passada, ele tem como tema, como assunto principal, o casamento mais belo de todos os tempos. E este salmo, apesar dele ter sido inspirado, o escritor sagrado, o salmista, ele vendo o casamento, possivelmente aqui foi o casamento de Salomão com a filha de Faraó, um belo casamento, e então, inspirado pelo Espírito Santo, o escritor sagrado, ele aponta este texto, não somente, ele toma o casamento de Salomão com a sua noiva como um exemplo de algo muito maior, que é o casamento entre Cristo e a igreja, a união entre Cristo e a igreja. Então, quando nós falamos aqui sobre o casamento mais belo de todos os tempos, estamos falando aqui do casamento entre Cristo e a sua amada igreja. Semana passada nós vimos até o versículo 9, nos quais o assunto era a beleza do noivo, a beleza de Cristo. E agora então, dos versos 10 a 17, nós veremos a beleza da noiva. Sempre lembre disso, estamos falando do exemplo do casamento de Salomão com a sua noiva, apontando para o casamento entre Cristo e a igreja. Sempre o relacionamento entre marido e mulher é um exemplo do que é a união entre Cristo e a igreja. Então vejamos o que diz os versos 10 a 17. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras, que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão por todo o sempre. Vejamos então a beleza da noiva. Vejamos como este salmo descreve a beleza da noiva. É importante aqui dois textos que lançam luz quando falamos sobre a beleza de Cristo sobre a igreja. Dois textos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. O do Antigo Testamento é o texto de Números, lá no livro de Números, capítulo 24. Eu peço que você abra a sua Bíblia, marque aí o Salmo 45 para não perdê-lo. E vamos lá para Números, capítulo 24.
Eu não vou ler o texto com você porque ele é longo, só mencionarei aqui a parte que eu quero chamar a sua atenção para isso. A partir do capítulo 22 de Números, nós temos uma figura bastante peculiar chamada Balaão. Balaão era um profeta, e então Balaque, que era o rei de Moabe, quando soube que o povo de Israel vinha marchando rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã, e haveria de passar pelas terras de Moabe, ele ficou com medo de que os israelitas devastassem a terra, porque você imagine, era uma multidão de pelo menos 3 milhões de pessoas. A Bíblia fala de 600 mil homens casados, né? Quando a Bíblia fala que 600 mil homens seguiram Moisés, era 600 mil homens casados, que possivelmente tinham filhos. E vamos pôr uma conta baixa aí, 600 mil homens, mais 600 mil mulheres, 1.200.000. Mais 2 filhos por casal, então essa conta vai para 2.400.000, ou talvez 3 milhões, né? Dificilmente eles teriam só 2 filhos. Imagine essa multidão vindo, passando por Moabe. Balaque, rei de Moabe, manda chamar o profeta Balaão, que justamente pelo fato dele ter sido chamado, nós vemos que ele era um profeta bastante mesquinho. Ele era um falso profeta, ou um profeta que estava mais importando com o dinheiro, com os benefícios que o seu ofício poderia lhe dar. E então Balaque manda chamar Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel. E aí nós temos aquele episódio da mula falando com Balaão, né? E aí depois você pode ler com calma em casa, você vai ver que Deus impediu, falou: Balaão, você não vai amaldiçoar o povo de Israel. E aí então Balaão, mesmo assim desobedecendo a Deus, ele foi. Aí Deus falou: tudo bem, você vai, mas você não vai amaldiçoar o povo. E de fato, e aí nós chegamos no capítulo 24, no capítulo 23, Balaão, ele abençoa Israel pela primeira vez. Quando ele vê Israel, ele profere uma bênção sobre Israel. Mas veja o que ele vai dizer agora no capítulo 24, quando ele vai novamente amaldiçoar, ou melhor, pela terceira vez, pela insistência de Balaque, pela terceira vez Balaão vai amaldiçoar Israel. Quando ele chega ali no lugar onde ele foi, não sei se era uma montanha, mas ele chega ali num determinado lugar, e ali de cima ele vê o povo de Israel, ele vê o acampamento de Israel. E como Israel estava acampado? Como sempre, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao leste e 3 ao oeste, e o tabernáculo do Senhor no meio do arraial. E sobre o tabernáculo a coluna de nuvem durante o dia, e a coluna de fogo à noite, a glória do Senhor sobre o tabernáculo. Quando Balaão vê essa cena, ele diz assim, a partir do verso 2: levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem que vê, do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos do Senhor, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Olha o que ele diz agora: que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Jacó é outro nome para Israel. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. O que Balaão vê ali é uma cena peculiar, uma cena linda de se ver. Ele vê a glória de Deus sobre Israel. Eu disse que 2 textos são importantes. Agora vamos para o texto do Novo Testamento, que é Efésios capítulo 5. Balaão viu a glória de Deus sobre o povo de Deus.
No capítulo 5, texto que nós lemos aqui na liturgia, acompanhando o presbítero Edson, capítulo 5, versos 22 a 33, especificamente os versos 25 a 27, dizem o seguinte: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tanto Balaão, vendo a glória de Deus sobre Israel, quanto Paulo falando sobre a união entre Cristo e a igreja, ambos os textos destacam uma única verdade: é a beleza de Cristo que torna a igreja bela. A igreja é bela não por causa do seu templo, não por causa da sua agenda, não por causa das pessoas que a frequentam. A igreja é bela porque Cristo, que é belo, comunica à igreja a sua santidade, a sua pureza. E a beleza no padrão bíblico é o resultado da pureza, da santidade, da consagração, da dedicação. O padrão de beleza bíblico tem a ver com a presença de Deus na vida da pessoa, na vida da igreja. O que faz a igreja ser bela é a presença de Deus. O que torna a igreja linda de se ver é a glória de Cristo revelada à igreja. E nós não podemos perder isso de vista, irmãos, porque se perdermos isso de vista, nós começaremos a inventar coisas para deixar a igreja mais bonita. E sabe aquela menininha que pega o estojo de maquiagem da mamãe, mas ela não sabe usar o estojo de maquiagem, e aí ela se reboca toda, fica parecendo um palhacinho feio por sinal, mas ela se acha linda, porque ela está usando a maquiagem da mamãe, e ela está parecida com a mamãe, mas não está parecida com a mamãe. Ela está fofamente feia. Não sei se existe esse advérbio, fofamente, né? Mas ela se acha fofa, mas de um jeito fofo, mas ela está bem feinha. Mas isso não acontece com a igreja. Quando a igreja busca uma beleza que não a beleza de Cristo, por meio da santidade, por meio da consagração, a igreja fica monstruosamente feia. Aliás, não dá nem para ser chamado de igreja. Você pode chamar do que você quiser, menos de igreja. Porque para ser igreja, para que um grupo seja considerado igreja de Cristo, esse grupo tem que ter a certeza de que ele foi comprado e redimido pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Quem não tem essa convicção em seu coração de que foi comprado pelo sangue de Jesus, não faz parte da igreja, porque não é convertido. Quem não tem a certeza da sua salvação através do sangue de Jesus somente, não é igreja, não faz parte da igreja. Pode até fazer parte de um grupo que se chama igreja, mas não é igreja, porque para ser igreja de verdade, a igreja de Cristo, nós temos que ser comprados pelo sangue de Jesus. E é o sacrifício de Jesus que nos torna belos espiritualmente. É essa beleza que tem de ser vista em nós. No versículo 10, ainda que primeiramente ele seja aplicado à esposa de Salomão, mas o significado deste verso 10, ele não pode ser restrito somente à pessoa da noiva de Salomão, da esposa de Salomão, porque ele é muito mais amplo. Agora, aplicando esse verso à igreja, assim como a noiva, a filha de Faraó, a esposa de Salomão,
tinha que deixar o Egito, esquecer o Egito, esquecer da sua antiga vida. Agora ela pertencia ao rei, pertencia a Salomão, ela teria um outro povo, ela seria rainha de um outro povo. Ela tinha que deixar a sua antiga vida. Da mesma forma, nós como igreja de Cristo, ainda hoje, ouvimos Deus dizendo para nós: deixem o Egito, deixem o mundo, não sinta saudades do mundo. Filha minha, vê, ele começa dizendo, ouve, vê, dá atenção. Olha como ele diz aqui no verso 10, ouve, vê, dá atenção. Olha a ênfase que ele põe, e ele diz: esquece o teu povo, esquece a casa do teu pai, esquece de onde você veio. Você agora tem outro povo, você agora tem outro rumo na sua vida, você tem agora um outro Senhor. Referindo-se à igreja, irmãos, nós temos que esquecer do mundo, esquecer de onde viemos. Não temos que sentir saudade do que éramos. Não temos que olhar para o passado e alimentarmos algum saudosismo em relação ao que éramos, porque hoje somos igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus, caminhamos para a glória eterna, para o céu. Não pertencemos a esse mundo mais. Fomos desarraigados desse mundo e fomos plantados no reino de Deus. A igreja de Cristo precisa entender isso. Se você e eu não entendermos que agora somos nova criatura em Cristo Jesus, somos povo dele, nós sentiremos saudade do mundo, voltaremos para o mundo. Paulo, falando dos seus companheiros, ele fala que Demas, tendo abandonado o grupo missionário, amou o presente século e abandonou o grupo e voltou para a antiga vida. Quantos crentes nós conhecemos que voltaram à antiga vida, voltaram para o mundo? Quantos que estavam aqui conosco? Quantos que já caminharam com a igreja de Cristo por um tempo e agora estão no mundo, porque o mundo lhes é mais atrativo? Ouve, vê, preste atenção. Esse é o apelo das Escrituras para nós. Então virá o rei e cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver esse verso aplicado à igreja como resultado de uma vida consagrada. Uma vida consagrada a Deus traz alegrias ao coração do nosso Senhor, traz alegrias ao coração do nosso Rei. Nós devemos viver vida santa diante do Senhor para agradar a Deus. Devemos viver uma vida santa e comprometida com Ele, consagrada a Ele, para que Deus tenha prazer em nós. É fato que o prazer que Deus tem na igreja é decorrente da obediência de Cristo. São os méritos de Cristo. É pelos méritos de Cristo que a igreja é aceita na presença de Deus, que a igreja é desejada por Deus, é amada por Deus. É obra de Jesus. E nós nunca podemos esquecer isso. Lembre-se, é a beleza de Cristo que nos torna belos, é a pureza de Cristo que nos torna puros, é a justiça de Cristo que nos torna justos. Mas quando nós respondemos de forma comprometida, de forma consagrada, cheia de amor a Cristo, pelo que Ele fez por nós, nós traremos alegrias ao coração de Deus. Deus se alegrará ao ver a nossa obediência, que é uma resposta ao amor de Cristo por nós. E tudo que nós mais devemos desejar nessa vida, irmãos, é andar em obediência na presença do Senhor. Tudo que nós mais devemos querer nessa vida
O maior tesouro que nós devemos buscar é agradar a Deus, é viver para agradar ao Senhor. Porque foi assim que Jesus viveu. E Ele viveu, morreu, ressuscitou, para que Deus fosse agradado, para que a vontade de Deus fosse feita. Por isso que Deus disse de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Se não estivermos em Cristo, se não estivermos unidos a Cristo, nós não traremos prazer ao coração do Pai. Só podemos trazer prazer ao coração de Deus se estivermos unidos a Cristo, se estivermos em Cristo. Não existe vida de santidade, não existe santidade de vida fora de um compromisso com Cristo. Sem Jesus, qualquer estilo de vida piedoso, qualquer estilo de vida santo, sem Jesus, não passa de farisaísmo, não passa de hipocrisia, não passa de arrogância de um pecador dizendo para Deus: eu faço melhor do que Jesus. Por isso que sem Jesus não podemos adorar a Deus. É Jesus quem nos conduz ao Pai. Então, igreja, inclina-te perante Ele. Renda-se a Jesus. Rendamos-nos aos pés de Cristo. Se não fizermos isso, não haverá nada em nós que agradará ao Senhor. Qualquer obediência a Deus, sem passar pelo rendimento total à pessoa de Jesus, é prova de arrogância, é algo que Deus abomina. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Sem Jesus nós não podemos adorar a Deus, não podemos glorificar a Deus como Ele requer de nós. A ti virá a filha de Tiro, diz o verso 12, trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Hoje a igreja de Cristo, meus irmãos, sofre ataques de nações pagãs. Acabamos de ouvir a irmã Maiara narrando aqui. Eu fiquei imaginando uma cena como essa acontecendo na nossa igreja. Ímpios entrando na igreja, matando irmãos, matando o pastor, queimando, destruindo tudo que aqui é usado para louvar o Senhor. Isso está acontecendo, meus irmãos, ao redor do mundo. Isso está acontecendo. Certa vez, poucos dias eu ouvi que um missionário disse o seguinte: um missionário que está passando, está num lugar aí que os cristãos estão sendo perseguidos, severamente perseguidos, e ele conversava com um brasileiro, e ele perguntou se aqui tinha perseguição, e aí o brasileiro disse: não tem, do jeito que tem aí com você, não, aqui nós podemos cultuar a Deus a hora que a gente quiser. Ele falou: então eu vou orar a Deus para ter misericórdia da igreja brasileira. Como assim? Quem está sofrendo são eles, não nós. Mas, irmãos, eu acho que o pior sofrimento que pode, a pior desgraça que pode acometer a igreja é a igreja se acomodar diante da situação e acontecer com ela o mesmo que aconteceu com as igrejas do Apocalipse. Uma igreja que se dizia rica, abastada, não tinha falta de nada, e Deus, o Senhor Jesus disse: tu és pobre, tu és miserável, pobre, cego, nu. Hoje,
muitos lugares a igreja está sendo perseguida, está sendo ridicularizada, está sendo injustiçada. Mas chegará o dia, irmãos, em que as nações reconhecerão a glória de Deus sobre a igreja de Deus. No dia da volta do Senhor Jesus, depois de ressuscitar os crentes que estiverem mortos, ressuscitá-los com corpos gloriosos, depois de transformar os crentes que estiverem vivos, transformá-los para terem corpos gloriosos, semelhantes ao corpo de Cristo, hoje, em sua glória, seremos todos arrebatados, ajuntados pelos anjos do Senhor, seremos arrebatados e levados à presença de Cristo ali nos ares. Ele nem pisará aqui na terra, e aí nos encontraremos com Cristo ali nos ares, e aí assistiremos Cristo julgando as nações, julgando os ímpios. Por isso que nós não precisamos vingar, por isso que nós não precisamos sair por aí vingando o mal que nos fazem, porque um dia tudo isso será vingado. Eu não digo isso com alegria no coração, eu digo isso com tristeza, porque o fim dos ímpios será terrível. Vimos há pouco na aula aqui da escola dominical a pergunta 29 do Catecismo Maior sobre o inferno. Terrível realidade, uma terrível realidade é o inferno. Mas vejam bem, irmãos, vejam bem, hoje a igreja está sendo perseguida, hoje a igreja está sendo ridicularizada, mas aqueles que ridicularizam a igreja, aqueles que maltratam a igreja de Cristo, inclusive os crentes que estão dentro da igreja, porque tem muito crente que faz isso, tem muito crente que ridiculariza a igreja, tem muito crente que desdenha da igreja, que olha para a igreja como algo sem importância. Vou quando der, estarei se eu quiser, não preciso da igreja para adorar a Deus. E essa história que a gente já está cansado de ouvir. Eu não sei quem difama, eu não sei quem ridiculariza mais a igreja, se é o ímpio lá fora ou se são esses crentes agindo assim. Eu só sei que no dia da volta do Senhor Jesus, a igreja será vindicada. E aqueles que zombam da igreja hoje, aqueles que nos insultam porque lhes pregamos o Evangelho, nos chamam de loucos, nos chamam de fanáticos, esses ouvirão da boca do próprio Senhor Jesus a sentença contra eles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles estão mexendo com a noiva de Cristo. E eu pergunto para os homens aqui: que marido suportaria ver a sua esposa ser achincalhada, a sua esposa ser humilhada, ser envergonhada em público, ser insultada na sua dignidade, desonrada? Que marido aqui aceitaria isso calado? Se ele aceitar, é porque ele está fazendo a mesma coisa, ele está desonrando a esposa igual estão desonrando ele, a ela. Agora, se eu não permitirei alguém fazer isso com a minha esposa, por que eu vou pensar que Cristo vai permitir que zombemos da igreja dele, da noiva dele, por quem ele morreu, porque ele derramou o sangue dele, para torná-la pura, sem mancha, sem mácula, santa e sem defeito? Por que eu acho que Cristo fará vistas grossas? Sabe, irmãos, nós precisamos tratar com mais respeito a igreja de Cristo, porque ela é a noiva, ela é a esposa de Jesus. E ele virá para buscar a noiva dele, virá para vindicar a honra da noiva dele, e vindicar a própria honra sobre os pecadores. Nos versos 13 a 15, eles devem ser entendidos da seguinte forma:
toda a beleza da rainha, a igreja. É curioso que a Bíblia chama a igreja de noiva, esposa, corpo de Cristo, povo de Deus, mas somente aqui nas Escrituras, somente aqui, o povo de Deus, a igreja é chamada de rainha, a rainha. Então, se alguém te perguntar se você, como evangélico, você como presbiteriano, você tem uma rainha nos céus, você pode dizer: sim, eu tenho, é a igreja de Cristo. Eu tenho uma rainha no céu. Quem disse que não? Eu faço parte dela, é a igreja. A minha rainha está nos céus, a igreja triunfante. Por enquanto eu sou igreja militante, eu estou aqui nesse mundo ainda. Mas eu já faço parte da igreja invisível, da igreja triunfante. Da igreja triunfante eu farei parte quando Deus me chamar para a eternidade. A minha rainha está lá nos céus. A minha mãe está lá nos céus. Minha pátria, né? O apóstolo Paulo fala que nós temos uma pátria nos céus, a Jerusalém celestial. A minha mãe está lá no céu, sim. Aliás, as duas mães, né? As duas mães, a minha pátria e a minha mamãe estão lá nos céus. Mas, irmãos, nós precisamos entender que se mexermos com a igreja de Cristo, estaremos mexendo com o próprio Cristo. Eu fico pasmo quando eu vejo pastores dizendo: você não pode tocar no ungido do Senhor, mas ele pode tocar nos outros ungidos, né? Porque todos nós somos ungidos do Senhor, todos nós temos o Espírito Santo. Você não pode tocar: eu sou ungido do Senhor, não fale mal de mim, eu sou ungido. Você não deve falar mal de ninguém. Mas o pastor também não pode, porque o pastor também é ovelha. E a igreja, assim como o pastor, nós temos o Espírito Santo de Deus, somos ungidos do Senhor. Por isso que nós devemos preferir uns aos outros em honra. Devemos tratar com respeito, com honra uns aos outros, porque somos igreja de Cristo. Mas, como eu estava dizendo, o verso 13 ao verso 15, eles devem ser vistos dentro dessa perspectiva. Toda a beleza da rainha da igreja, toda a sua formosura, toda a sua exuberância, não é para ser exibida no mundo, mas no interior do palácio. Observe o que diz aí o verso 15. Entrarão no palácio do rei, né? Perante o rei. Verso 13: toda a formosura da filha do rei no interior do palácio. Toda a formosura é a filha do rei no interior do palácio. Ou seja, a beleza, toda a obra que Cristo realizou na igreja é para o deleite pessoal dele, é para a intimidade dele. Eu fico assustado quando eu vejo, e fico triste quando eu vejo muitos pastores em muitas igrejas dizendo que nós temos que tornar a igreja mais simpática ao mundo, nós temos que fazer com que a igreja seja mais atrativa ao mundo. Vamos colocar uns canhões de luz ali na porta da igreja, né? Igual aquele do Batman, né? Que fica à noite ali, né? Chamando a atenção. Vamos colocar aqui um sonzão bem maneiro mesmo, aquela coisa bem legal mesmo, para chamar a atenção das pessoas, os que passarem ali na rua, não se sintam constrangidos de entrar na igreja, mas eles se sintam à vontade. Olha que legal, olha que lugar legal, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo lá. Olha que legal. Eu fico preocupado que as pessoas estão desdenhando do sacrifício de Jesus. Cristo não precisa de adereços para atrair para si os pecadores. Aliás, quando ele disse: quando eu for levantado,
atrairei muitos a mim mesmo. Observe, quando eu for levantado, ele estava falando da crucificação. Quando eu for crucificado, eu atrairei muitos a mim mesmo. Meus irmãos, Cristo não precisa que nós maquiemos a igreja, tornemos a igreja mais atraente para o mundo. Cristo não precisa disso. Ele tem poder suficiente para trazer os pecadores para si. Até mesmo quando ele estava lá pregado na cruz, parecendo um moribundo, parecendo alguém que não tinha condições para mais nada, alguém digno de pena. Tem muita gente que olha para Jesus na cruz do Calvário e tem pena de Jesus. Essa semana mesmo nós veremos isso acontecer aos montes, igrejas fazendo altos de Páscoa, e no momento em que o ator lá estiver sendo pregado numa cruz, pregado numa obra, né? A gente sabe que não passa de uma encenação. A hora que ele estiver sendo pregado na cruz, vai ter gente que vai dizer assim: eu tenho pena de Jesus, tadinho de Jesus. Meu irmão, se você olha para a cruz do Calvário e tem pena de Jesus, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada do que Cristo estava fazendo lá. Mas observe que quando ele fosse levantado na cruz, ou seja, no momento em que ele parecia estar totalmente vulnerável, num estado totalmente deplorável, era naquele momento que ele atrairia para si muitos. Ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa da minha inteligência, ele não precisa dos meus dons, ele não precisa de mim para fazer o que ele quer. Se ele me usa, é privilégio para mim. Se ele me usa para alguma coisa, é glória a ele, porque ele é misericordioso e ainda me dá o prazer de ser usado por ele. Entendamos, irmãos, Cristo não precisa de nós para trazer ninguém. Ele só nos dá o privilégio de compartilhar com ele a alegria de vermos pecadores vindo para adorá-lo. Como é gostoso isso, como é maravilhoso isso. Mas nós não temos que adequar a igreja para chamar a atenção dos ímpios. Nós não temos que adequar o nosso culto, o nosso estilo de pregação, o nosso estilo de louvor, o nosso estilo de ser, o nosso jeito de ser aqui para agradar os homens. Temos que mudar, sim, sempre temos que mudar algo, mas para agradar a Cristo. Se algo que estivermos fazendo não estiver agradando ao Senhor, temos que mudar, temos que abandonar. Mas para atrair pecadores, Cristo não precisa de nós. Para atrair pecadores, Cristo não precisa de ninguém. Nós não temos que adequar a igreja para os pecadores, como o pastor Paul Washer fala, eu concordo com ele. Quando usamos métodos carnais, atrairemos somente carnais para dentro da igreja. E eis a razão porque tem muitas igrejas parecendo mais um clube, parecendo mais uma agremiação do que qualquer outra coisa, menos igreja, porque os métodos ali são carnais. E cá para nós, irmãos, se tem uma coisa que nós fazemos com facilidade, é nos enjoar de alguma coisa, não é mesmo? Você gosta de sorvete, não gosta? A partir de amanhã, café da manhã sorvete, almoço sorvete, janta sorvete, desjejum da noite sorvete, na terça-feira sorvete, no café da manhã sorvete, quarta-feira você já não aguenta mais nada, aliás, na terça-feira você não está aguentando mais nada, você não quer nem ouvir falar de sorvete, porque a gente enjoa. Quando nós usamos métodos carnais para atrair as pessoas para a igreja, a gente vai ter que ficar reinventando coisas cada vez mais diferentes, mirabolantes, porque enjoa. Mas os crentes, os eleitos de Deus, eles não se alimentam com outra coisa a não ser com a palavra de Deus. Por isso que quando aqui oferecemos a palavra de Deus, quem volta, quem fica, é porque é crente, é porque é salvo, é crente em Cristo Jesus e ama a palavra de Deus. Quem não fica
É porque nem convertido é. É porque nem convertido é. Pense nisso. O verso 16 a 17, encerrando este salmo, eles mostram o final da cerimônia de casamento. O casamento estava chegando ao fim. Enquanto o noivo e a noiva deixavam o recinto onde estava acontecendo a festa, a cerimônia, e se recolhiam na tenda nupcial, nos seus aposentos nupciais, para consumarem o casamento, então o salmista, vendo aquela cena, o noivo e a noiva se retirando do meio da festa para o seu momento de intimidade, o seu momento de consumarem o casamento. Quando o noivo e a noiva saindo do recinto, então o salmista chama a atenção deles e profere a seguinte bênção, que deve ser entendida da seguinte forma: que os teus descendentes sejam tão honrados e poderosos quanto teus antepassados foram, que sejam príncipes governando por toda a terra, e assim honrem o teu nome, que tu reines para todo sempre, e o seu nome nunca seja esquecido, e que todos os povos te louvem por todo sempre. Essas palavras só se encaixam na pessoa de Jesus. Deus deu a Jesus um povo, a igreja, um povo que precisava ser purificado, um povo que precisava ser transformado, e só havia um meio disso, para isso acontecer: se Jesus se entregasse na cruz, se Jesus se entregasse para morrer no lugar da igreja. Hebreus 12 nos diz que ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, dessa alegria de ter a igreja como sua esposa, ele suportou a cruz, ele não fez caso da ignomínia, da vergonha, ele enfrentou a cruz e morreu. Cada gota do sangue de Jesus derramada lá na cruz tem o poder de purificar o pior dos pecadores. Cada gota do sangue de Jesus é suficiente para lavar os pecados, os piores pecadores, para lavar os pecadores, não os pecados. Os pecados merecem condenação, merecem castigo. Por isso morreu para purificar os pecadores. E ele então assim pode fazer. Então, por favor, se você está achando que Deus não te ama, se você está esperando mais um sinal de Deus para mostrar o amor dele por você, pare com isso imediatamente. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Não existe sinal maior que este. Não existe demonstração maior que essa de amor. Olhe para Jesus. A igreja é linda, meus irmãos. A igreja é bela, é santa, é formosa. Não por causa das coisas que nós fazemos, mas somente por causa de Cristo, que fez e faz por ela e nela para o seu próprio deleite. Sabe para quê que Cristo fez tudo isso, sofreu na cruz? Sabe por quê e para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, santa e sem defeito. Cristo nos deu de presente para Ele. Já pensou desse jeito? Você precisa
de autoestima depois de ouvir isso? Que autoestima nesse mundo é capaz de ser mais forte do que esse amor? Você precisa que as pessoas cerquem você, papariquem você e mostrem para você o quanto você é amado e amada? O amor de Jesus não conta? O amor de Jesus não é suficiente? Tem que ser. Tem que ser. Quando você estiver procurando um motivo para continuar na igreja de Cristo, e às vezes, né, irmãos, eu sei porque eu também passo por isso. Tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto, não é mesmo? Ah, não aguento mais, chega, eu não quero saber mais não, deixa eu falar. Você acha que isso não acontece comigo, né? Você acha que é só com você, né? Mas no dia em que estivermos passando por esse sentimento em nosso coração, de querer jogar tudo para o alto, ou de querer achar defeito na igreja, né? E na boa, se você veio para a igreja para achar defeito na igreja, você está no lugar certo. O que você mais vai achar aqui vai ser defeito. Sabe por quê? Porque apesar de Cristo ter morrido por nós, para apresentar-nos a Ele santos e sem defeito, nós sabemos que isso só vai acontecer na glória eterna. Enquanto estivermos nesse mundo, somos peças que estão em acabamento. Somos obras que estão em processo de acabamento. E se você quer ver um exemplo disso, olha para aquela parede lá atrás. Ela está em processo de acabamento. O seu Wander já tampou as trincas dela com massa corrida, né? Daqui uns dias, daqui exatamente 15 dias, nós não conseguimos antes, daqui 15 dias virá aqui no sábado um irmão nosso lá da Presbiteriana Central e virá e vai fazer o grafiado ali, na cor areia, tá? Não vai ficar marronzão não, tá? Vai ser na cor areia, quase da mesma cor que está ali agora, tá? Nós vamos fazer uma obra para ficar bonito. Mas vai chegar um dia que vai ser necessário um templo maior, ou reformarmos esse templo, porque com o uso ele precisa de reforma. Assim somos nós, irmãos, nessa vida. Enquanto nós estivermos aqui, Cristo está lapidando, trabalhando o nosso coração, moldando o nosso caráter. Por isso que a gente tem que ter paciência com os outros, e os outros têm que ter paciência com a gente também. Porque aqui estamos todos sendo aperfeiçoados por Cristo. Mas essa perfeição só será atingida na glória eterna. Essa perfeição de não ter mais pecado, de não ter mais defeito, só será na glória eterna. E enquanto ela não chega, vamos continuando firmes, pacientes uns com os outros, zelando uns pelos outros e amando a igreja. Sabe por quê? Porque não existe lugar melhor para estar do que aqui. Porque não existe povo melhor do que este povo. Porque não existe gente mais bonita do que essa gente aqui. Porque sobre nós está a beleza de Jesus, a pureza de Jesus. Agora vamos refletir isso ao mundo? Vamos mostrar para o mundo o que é que Cristo faz com pecadores arrependidos que se colocam na presença dele? Vamos mostrar para o mundo? Que seja em nós como foi com Israel, quando Balaão foi amaldiçoar, quando Balaão sobe e olha e vê, como que eu vou amaldiçoar esse povo? Eu estou falando de olhos abertos, eu não estou delirando não, eu não estou sonhando não, eu estou vendo, e o que eu estou vendo aqui é algo lindo de se ver.
As tendas de Israel são belas, as tendas de Jacó são magníficas. Eu estou vendo a glória de Deus sobre a tenda de Israel, sobre o povo de Israel. Irmãos, que seja assim conosco também, porque o que Cristo fez por nós foi a concretização do que aconteceu lá no tabernáculo. O tabernáculo foi só sombra do que Cristo haveria de fazer, e Ele fez. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim seja glorificado em nossas vidas. E que nós reflitamos ao mundo a beleza de Cristo. Amém.